explicando. Nós vamos ver a parte aqui, essa de balanceamento de carga. Bom, gente, como a gente já viu, por exemplo, em outros conteúdos, cada um desses tem um caso que ele é aplicável. Como eu falei para vocês, aquele mestre-escravo, aquele primeiro, que a gente viu, por exemplo, somatório, a gente dividia o valor igualmente entre as máquinas, certo? Quando é que é interessante fazer isso? Quando as máquinas são homogêneas, ou seja, iguais, e ou submetidas à mesma carga, tá? Porque não adianta ser homogênea, mas se ela está com carga diferente, por exemplo, eu tenho 3 máquinas iguais, uma está com 90% de ocupação, uma com 50% e uma com 5%. É óbvio que está com 5% vai acabar bem mais rápido que, por exemplo, que é de 50% e que é de 90%. Concorda comigo? Tá? Então, quando a gente vai dividir em partes iguais, quando as máquinas são homogêneas e têm a mesma carga. Aquela do butterfly que a gente viu, tá? Quando é que eu vou usar? Quando o número de escravos é muito grande ou a função que faz o cálculo é muito complexa. Suponha que, ao invés de ser o somatório, fosse uma função extremamente complexa. Tá? Ou seja, o que é uma função extremamente complexa? Porra, somatório, como diz, é uma operação, é O de 1. Lembra lá de PA? O de 1, quer dizer, eu só uso uma, acabou. É uma soma. Tá? Agora, o que seria uma instrução complexa? Por exemplo, imagina se eu tivesse que fazer uma multiplicação de matrizes. Aí é uma operação complexa. Tá legal? Tá? Por que isso? Porque aquele do butterfly, ele diminui o número de comunicações e processamento no mestre. Tá? Então, ou eu tenho muito escravo, que é uma quantidade grande, ou a função, aquela de cálculo, é complexa. Por quê? Porque se eu tenho muito escravo, lembra? Naquele caso anterior, antes do butterfly, ele não ia jogar todas as operações para o mestre, e aí ia dar colisão. Agora, quando a gente faz, eu tenho 4 máquinas, 8 máquinas, é pouco. Agora, tem situações, gente, vocês viram aquelas máquinas que eu falei para vocês, que tem centenas, podem ter milhares de nós computacionais. Aí você bota todo mundo com o mesmo destino, aí vai dar colisão, tá? Beleza? E qual seria o outro problema, igual eu falei, se a função fosse complexa? Tá? Por quê? Senão você ia concentrar N-1 operações no mestre. Tá? Se fosse daquele outro jeito. E com butterfly, você faz quantas? Log de N na base 2. Então, é muito menor. Tá? Log de N na base 2 é muito menor do que N. Porque N menos 1 e N é a mesma coisa. Se o N, você pega aqui, limite de N menos 1, N tendendo a mais infinito. É N, pô. O que é infinito mais 1 a menos 1 é quanto? É infinito, pô. Entendeu? Lembra que quando você estuda complexidade de algoritmo, você faz o N sempre tendendo para infinito, né? Então, o log de N na base 2 é sempre muito menor do que N. Muito menor. Tanto é que vocês lembram? Algoritmo de pesquisa sequencial, O de N. Pesquisa binária, log de N na base 2. Porra, tu vê que a pesquisa binária é muito mais rápida do que a pesquisa sequencial. Certo? Tá? Quanto maior for o N, maior vai ser essa diferença. Tá? Já aqui no balanceamento de carga, quando é que eu vou usar isso aqui? Tá? Principalmente quando os elementos são heterogêneos, ou seja, diferentes.
Eu tenho uma máquina. Um é um i9, um é um i5, o outro é um Pentium. Concorda, cara? O desempenho é muito diferente entre eles. Não é? Está muito diferente. Ou eles estão submetidos a cargas diferentes. Como eu falei, mesmo que sejam iguais. Pô, mas um está com 90%, um está com 50%, outro está com 5%. Aí é melhor você usar balanceamento de carga. Tá legal? Tá? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Que você vai usar qual deles? Depende do problema em questão. Como que você vai atacar o problema, entendeu? Tá? Aí você vai escolher. Não tem um que você fala, esse aqui vai ser bom em todos os casos. Se tivesse, eu ia ensinar só esse para vocês, né? Não precisava ensinar os outros. Tá? Beleza? Então, cada um tem uma situação. Então, todo hardware tem seu limite. Muitas vezes, o mesmo serviço tem que ser repartido por várias máquinas sob questão de estar congestionado. Então, em sistema distribuído, o balanceamento de carga é uma técnica para distribuir a carga de trabalho entre 2 ou mais computadores, enlace de rede, CPU, disco rígido e tudo mais. No nosso caso aqui, a gente vai fazer o balanceamento de carga de CPU, né, de processamento. Tá? Só para abrir um parênteses aqui, teve um aluno, uma vez que eu orientei um TCC dele, foi o seguinte, todo mundo já sabe o que é máquina virtual, né? Aí, o que acontece? A gente, por exemplo, vamos dizer, você tem uma rede, e aí a gente inicializava, por exemplo, 3 máquinas. Aí eu inicializava aleatoriamente, por exemplo, botava nessa carga, assim, um com 90, um com 50 e outro com 5. Aí, qual era a questão? A gente mediu o tempo de execução. Agora, eu vou fazer o balanceamento de carga das máquinas virtuais. Ou seja, eu tenho overhead, uma sobrecarga de mover a máquina virtual, da que está mais carregada para menos carregada. Mas, como aquela lá está menos carregada e essa aqui também vai diminuir, o que acontece? Mesmo com esse overhead de movimentar a máquina virtual, você diminui o tempo total de execução. Entendeu? Porque você balanceou a carga. Tá? Porque não adianta uma que acabar rapidinho e essa outra que demorar uma semana. Então, vale a pena você tirar máquina virtual de uma máquina que está muito carregada para outra que está menos carregada, para balancear a carga entre elas. Tá? Entendeu? E aí você ganha desempenho com isso. Então, essa é que é a ideia. Tá? Então, no nosso caso, estamos interessados principalmente no balanceamento de carga entre CPUs, pois esse tipo de balanceamento é efetuado pelo sistema de processamento distribuído. Cara, estou gravando, que às vezes eu esqueço. E consiste basicamente em dividir a carga total de processamento pelos vários elementos processadores do sistema, de modo a diminuir o tempo médio total de execução, com o objetivo de aumentar o desempenho. Então, diferente de você dividir a carga em tamanhos iguais, que a gente chama isso de granularidade grossa, a gente vai dividir em granularidade fina. Eu vou dividir em pedaços muito menores. Entendeu? Então, por exemplo, aqui no algoritmo, quando eu falo assim, pedaços, eu faço que num pedaço, isso aqui é o quê? Por exemplo, lembra? Quando a gente fez lá aquele do somatório, se eu tenho 4 processadores, eu dividia, por exemplo, se o número fosse 1000, eu dividia num por 4. Se aqui eu tenho 4 processadores, eu vou dividir, né? Por exemplo, 1000, eu vou dividir por 4, mas eu vou vezes um número bem grande aqui, 50, 100. Para quê? Porque concorda que cada pedaço vai ser bem menor. Se fosse só 4, cada pedaço ia dar o quê? 250.
Concorda? Vai dar 4 pedaços de 250. Agora, se eu divido 100, 1000 por 200, então eu vou ter o quê? 200 pedaços de tamanho 5. Entendeu? Então, vai ser menor. Tá? Tá ok? Essa aqui é a ideia. Então, eu vou pegar aqui o 4, que é o número de posição, e vou multiplicar ele, isso aqui, por um número aqui. Esse vai ser um número grande. Isso aqui, esse num pedaço, seria assim, 4, o número de processadores por um número grande, assim, tipo 50, 100, entendeu? Multiplicar por um número grande. Então, esse num pedaços aqui seria isso aqui, ó. Seria isso aqui, ó. Isso aqui 4 vezes. Tá? Por quê? Isso aqui que eu estou fazendo é o quê? O 1000, que é o valor dividido por pedaços, que é 200, tá vendo? Tá? Tá legal? Aqui. Então, por isso que eu estou falando granularidade fina. Você viu? Cada pedacinho vai ficar bem pequeno, 5, por exemplo. Tá? Legal? E aí, aqui, eu criei 2 vetores. Então, eu vou ter aqui esse vet init e um outro vetor vetFin. E qual é o tamanho dele? Pedaços. Então, por exemplo, se eu dividir 1000 por 200, então o primeiro ele vai o quê? De 1 e o fim é 5. O outro vai o quê? De 6 a 10. O outro vai o quê? De 11 até 15. O outro vai o quê? De 16 a 20. E por aí vai até chegar a 1000. Até ficar 995.000. Beleza? Tá? Por quê? Eu vou calcular. Aqui eu tenho o início e o fim. Professor, aqui está explicando como é que faz o cálculo aqui, ó. Tá? Eu só estou adiantando aqui como é que vai ficar. Tá? Tá ok? Então, tanto é que se você for ver, ó, parte, ó, é valor que é 1000 dividido por pedaços que vai ser 200, 4 vezes 50. Então, 1000 dividido por 200, 5. Aí, olha para cá, ó. Vetinic, ó, o i vai de 0 até pedaços menos 1. Se eu tenho 200 pedaços, ele vai de 0 até 199. Legal? Então, ele vai, o vet, na posição 0, é o quê? I, 0 vezes 5 mais 1, 1. VetFin, 1 mais 1, 0 mais 1, 1 vezes 5, 5, tá vendo? É o VetFin. Agora o I vale 1. 1 vezes 5, 5 mais 1, 6. Tá vendo aqui, ó? Agora o outro, I é 1. 1 mais 1, 2 vezes 5, 10. Tá vendo? Aqui, ó. Aí ele vai fazendo isso que eu fiz aqui. Legal? Então, estão conseguindo entender? Então, ele já vai mostrando o quê? Um cara, se ele vai fazer o somatório, ele vai o quê? Iniciar no 1 e terminar no 5. O outro vai começar no 6 e terminar no 10. O outro vai terminar no 11 e terminar no 15. O outro começa no 16 e termina no 20, por aí vai. Beleza? Tá indo, gente? Bacana. Então, tá vendo? Esse pedaço aqui, ó, eu expliquei. Mas lembra daquilo lá? Ah, professor, mas se a divisão não foi exata? Lembra? Ele joga o restinho no último. Igual a gente viu lá no primeiro somatório. Ele joga o resto que falta. Se a divisão não foi exata, ele joga no último. Tá? Beleza? Aí, gente, como que funciona agora esse negócio? Esse lance aqui, ele funciona igual o caixa do banco. Como assim, professor? Ó, o mestre... Ó, vamos supor que tivesse 4 carinhas. Ó. Então, tem o processador 3, tem o 2 e tem o 1. O mestre, o 0, é o cara que organiza a fila. Tá? É o cara que organiza a fila.
Abriu o banco. O que ele faz? O foi é que indica a posição da fila. Tá legal? Começa com 0. O que ele faz? Ele manda os 3 primeiros elementos, um para cada caixa. Manda um para cá e outro para cá. Não acabou de abrir? Os 3 não estão livres? Manda um para cada um. Então, você vê, o foi que era 0, ele vai passar o quê? Quando ele mandou um para cá, o foi passa a ser 1. Mandou um para cá, o foi passa a ser 2. Mandou outro para cá, o foi passa a ser 3. Aí ele para a fila. Por quê? Todos os caixas não estão ocupados? Aí eu parei a fila. Eu não vou mandar uma pessoa para um caixa que está ocupado. Certo? Como que eu vou saber que o cara está desocupado? Então, ó, enquanto não acabar a fila, quem é a fila? Eu terminar o VET-NIC e o VET-FIN aqui. Tá vendo? Essa aqui é a minha fila. Tá vendo? Enquanto for menor ou igual que pedaço menos 1. Por quê? Enquanto foi não chegar, passar de 199, quando ele chegar, por exemplo, para 200, quer dizer o quê? Que esgotou a fila. Por quê? Porque eu sei que a fila vai até 199. Quando ele for a 200, concorda comigo aqui, que o foi não é mais menor e igual que pedaço menos 1. Pedaço é 200. Menos 1, 199. Aí eu saio do loop. Quer dizer o quê? Que a fila esgotou. Tá? Tá legal? Esgotou a fila. Aí, o que ele faz aqui? Ele recebe o soma ESC de algum processador. Então, lembra que a gente viu lá, teve uma aula que eu passei para você, que tinha aquele lá, MPI N-Tag, que ele recebia de qualquer tag, e aí a gente tem agora, tem um MPI N-Source. O que quer dizer isso? Não importa de quem eu receba, eu quero receber. Mas ele tem como identificar de quem ele recebeu. No MPI, se vocês olharem lá nos primeiros códigos, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho, só para vocês depois... Ih, o professor está inventando história aqui. Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que foi logo numa das primeiras, quando a gente começou a mexer com MPI. Ó. Aqui, ó. Só para mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Tá vendo que ele tem aqui, ó? Ele tem um REC-V, status info. Eu tenho aqui, ó, info, get source. O que quer dizer? Get, pega, obtenha a source, ou seja, de onde que eu recebi. Lembra? Nos primeiros códigos já tinha isso aqui. Tá vendo? Então, eu tenho como saber de quem eu recebi. Só que aqui, em vez de source, eu botar I, eu vou botar MPI N source. Ou seja, eu não me preocupo, eu não quero saber de quem eu recebi, eu quero receber. Mas depois eu tenho que identificar de quem que eu recebi, por quê? Se eu recebi dele, ele acabou a tarefa dele. Se ele acabou a tarefa, ele está à toa. Se tem alguém na fila, eu posso mandar para ele. Sacou? Se ele está à toa, eu posso mandar a tarefa para ele. Por quê? Eu sempre vou mandar a primeira tarefa disponível o primeiro que está à toa. Como é que eu sei que ele está à toa? Porque ele já me devolveu um resultado. Se ele devolveu o resultado, ele terminou a tarefa dele. Então, eu posso passar outra para ele. Sacou? Entenderam a ideia? Tá? Voltando aqui. E aí, ele recebe, identifica, soma. Tá vendo? Começa com 0 aqui em cima, né? Soma par. Soma desse escravo que acabou de chegar com soma. E o que eu vou fazer? Eu envio o início e o fim para aquele cara de quem eu acabei de receber. E faço foi mais um e fico aqui nessa brincadeira. Até esgotar a fila. Beleza? Beleza? Esgotou a fila, o que eu faço? Eu recebo o resultado daqueles caras que estão lá. Entendeu? Eu recebo deles e somo, né? Tá? Isso aqui, ó, o que eu fiz aqui, ó? Eu envio menos um para o processador I, para quê? No nosso caso, e você concorda aqui comigo que ele tem 2, ele não recebe duas informações aqui?
Quando eu estou lá no escravo, eu detecto se a primeira informação for -1, eu dou um break, ou seja, eu saio do loop que eu tenho que ficar recebendo. Entendeu? Eu tenho um loop, while true, ele recebe o valor inicial, o valor final faz a soma. Só que ele tem um if para ver o quê? Se o valor inicial for -1, significa o quê? Que terminou. Então o escravo pode parar de trabalhar. Pegaram a ideia? E aí, o mestre aqui, ó, soma par. E aí o escravo, o que ele fala? Terminou a falso. Enquanto não terminou, faça. Ó, recebe INIC do processador 0. Se o INIC for -1, ó, terminou a verdadeira, dou um break, cai fora. Receba o fim do processador 0, do mestre. Ele faz, lembra? Soma é aquela funçãozinha que a gente já tinha aqui, ó. É a mesma que a gente tinha aqui, ó. Somatório aqui, ó. A gente já tinha aqui, tá vendo? Início e fim. Tá vendo? Já tinha aqui. E aí, ele envia para o mestre de volta. Então, você vê que é muito fácil de identificar quando o escravo tem que parar de trabalhar. Basta o INIC ser -1. Entendeu? Por quê? Que, normalmente, a gente faz somatório de um valor inicial e final, normalmente é de um número positivo, né? É o comum, né? Se por acaso for a situação de precisar ser com número negativo, aí é só você mudar o critério de parada aqui. Tá? Beleza? Mas o normal não é a gente fazer o número somatório aqui. A gente combinou, vai fazer de 1 até o número que eu leio. Se você quiser mudar, aí muda o critério de parada aqui. Legal? E aí, desse jeito, gente, o que acontece? A gente tem o balanceamento de carga. Volto a dizer, por exemplo, se você rodar aqui com 2, 3 máquinas, e as máquinas não forem muito diferentes, é óbvio que o primeiro caso, quando a gente divide igualzinho, vai ser melhor do que o balanceamento de carga. Quando que é melhor o balanceamento de carga, mais uma vez? As máquinas são muito diferentes ou a carga entre elas é muito diferente. Aí você usa o balanceamento de carga. Sacou? Beleza, gente? Tá? Mais uma vez. Porque senão o cara vai, o professor me enganou, disse que esse tem... Não, cara. Cada um você vai usar num caso. É a mesma coisa. Tu vai usar uma Ferrari para ir pro Jalapão? Porra, não é o carro apropriado para ir pro Jalapão, meu irmão. Eu vou usar uma caminhonete 4x4 traçada para ir, porra. Eu vou usar a caminhonete 4x4 no circuito para apostar a corrida? Porra, eu vou capotar com aquele trem, cara. Não é apropriado para isso. Concorda, cara? É o famoso, dai a César o que é de César. Porra, eu vou usar o negócio na situação que é apropriada para ele ser usado. Legal? Conseguiram entender isso aí, gente? Foi mesmo? Porque isso aqui vai ser uma coisinha que eu vou pedir para vocês implementarem, tá? Tá bom? Ó, aqui, só para vocês verem, ó. É só se o cara... o professor falou. Quer ver, ó? Só vocês olharem aqui, ó. Só você botar aqui, ó. MPI 4PY. Bota aqui, ó. Pode até escreve aqui no Google mesmo. Como utilizar MPI N-Source no MPI 4PY. Espera aí. Entendeu? Aí ele vai te dar aqui, ó. Tá vendo? E aqui, ó. Tá vendo aqui ele dizendo aqui qual é a sintaxe dele? Acabou. MPI.N sublinhado source. Só botar no lugar aqui, ó. Cadê aqui? Cadê? Na hora que recebe. Aqui, ó. Botar isso no lugar do I. Aqui, né? Entendeu? Você vai ter um REC-V
E quando você bota MPAN, ele recebe, não importa quem é, ele que recebe. E aí tu usa isso aqui, ó, status info. Ah, peraí, gente. Só fazer uma coisa aqui, rapidinho. Para ficar gravado lá, deixa eu botar toda a tela, senão aquela que eu estou mostrando o código, ela não vê. Tá vendo? Aqui era só você botar aquele cadê aqui? Aqui, ó. MPI. Aqui, ó. Esse N-source. Aqui, né? Aqui, ó. No lugar do I. E aqui, ó. Status info. Tá vendo? Info get source. Basta você botar aqui, ó. ID recebe info get source. E depois eu vou enviar para quem? Né? Cadê? Igual send aqui. Quem vai ser o dest? O ID que eu peguei aqui. Faço aqui ID igual a info get source e eu envio para esse cara. Entendeu? Porque não foi dele que eu recebi. Se eu recebi dele, ele acabou a tarefa. Se ele acabou a tarefa, ele está à toa. Então, eu posso passar outra para ele. Se ainda tem tarefa, tem gente na fila, eu passo para ele. Deu para você perceber que não é para implementar um TD, não vai ser um negócio do outro mundo, gente. O algoritmo aqui tá bonitinho. Cadê? Ó? Não tá? Tá aqui. Pô, é só, né, botar lá os comandinhos, ainda mais eu já mostrando aqui, rapaz, e ainda ficou gravado, que isso aqui depois, rapaz, não tem como, né? Entendeu? Não tem como não dar conta de fazer isso aí. Isso é bem tranquilo para fazer. Tá bom? Tá? Bacana. Então, gente, deixa eu só... Então, vamos ver aqui, ó, como nós vamos configurar um MPI para ele rodar em mais do que uma máquina. Tá? Então, ó, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Verificar se o Python está no PF para todos os usuários. Então, você tem que olhar se ele está no System Path, né? Ou seja, por que, gente, que a gente vai ter que fazer isso? Presta atenção. Normalmente a gente está aqui usando máquina Windows, presta atenção, mesmo que fosse Linux, a gente depois vai ter que fazer isso aqui, ó. Todas as máquinas devem ter o mesmo usuário e a mesma senha. Então, por exemplo, você vai fazer um cluster, você e teu colega, aí 2 máquinas, 3 máquinas. Todas as máquinas têm que ter um usuário MPI e com a mesma senha, por exemplo, bota uma senha MPI. Tá legal? Então, vocês já podem ir fazendo isso aí, gente. Porque, por exemplo, o que seria interessante? Pô, o colega com quem você já vai fazer o trabalho, já vão configurando aí para fazer. Então, vocês vão ter que ver se o path, se o Python está no path, e aí você cria um usuário MPI e bota a senha MPI também. Tá? Porque senão a máquina não vai conseguir acessar outra naturalmente. Por quê? Concorda comigo no Windows? Se uma máquina quiser acessar outra, você não tem que pedir o usuário e a senha? Entendeu? Então, por isso que você tem que ter o mesmo usuário e a mesma senha. Tá? Vocês já não querem ir testando aí, fazendo junto, não, gente? Porque aí a gente, se der algum problema, alguma coisa, entendeu? Mas aí seria bom. Por exemplo, você vê o colega que você vai fazer o trabalho, já vão fazendo os dois juntos aí. Entendeu? Para fazer, para configurar. Eu acho que vale a pena a gente aproveitar. Porque, ó, aula mesmo, essa aqui vai ser a última. Agora o resto é só para ir tirar dúvida aí do trabalho, entendeu? Que aula mesmo, nós vamos... Tá? Os próximos que vem quando? Terça-feira que vem, só para vir tirar... Vou estar aqui para tirar dúvida. Tá bom? Porque aí já vai ter a atividade do trabalho para vocês fazerem. Tá? Aí, depois
o que acontece? Uma das máquinas, não, passo 2, uma das máquinas que vai ser, por exemplo, considerada o servidor, não precisa fazer nas duas, só em uma delas, tá? Por isso que está falando, criar uma pasta compartilhada em um dos computadores e mapear na rede, tá? Por exemplo, você vai fazer o mapeamento de rede para aquela pasta. Você vai criar a pasta compartilhada e botar um drive para ela. Tá? Tá ok? Então, todas as máquinas do cluster devem ter essa máquina, essa pasta compartilhada, mapeada na rede com o mesmo drive. Tá? Então, o que acontece? Professor, precisa ser o drive K? Não, não precisa. Pode ser J, M, P, não importa. Mas se botar a letra que você botar, todas têm que estar mapeadas com a mesma, com a mesma letra. Tá? Todas têm que estar com a mesma letra. Tá bom? Beleza? Aí, depois do passo 3, o que você vai fazer? Colocar na pasta compartilhada os códigos Python que tu vai executar. Gente, eu nem falei, porque como todo mundo já rodou os códigos anteriores, já tem que ter instalado, lembra? Aquele lá inicial tem instalado Python, MPI, blá, blá, blá. Porque se você já não tiver feito isso antes, né? Por que eu não repeti aqui? Se você chegou nessa parte da disciplina, porque obviamente você já fez aquele outro, né? Tá? Bom, aí nesse Drive K, você vai criar um arquivo hosts.txt, onde em cada linha do arquivo tem o IP de cada máquina do cluster, onde o primeiro IP deve ser da máquina que tem a pasta compartilhada. Então, tu vai botar lá, em cada linha, tu vai botar o IP de cada uma das máquinas. E aí, depois que fez isso, cada uma das máquinas tem que executar esse comando aqui, SMPD-D3. Tá? Ou, se for no PowerShell, pode ser aqui, Start Job, de jeito. O que esse SMPD faz? Ele cria um middleware de comunicação entre as máquinas. Tá? E depois, a única diferença que você tem aqui no comando para o outro, lembra, antes não era MPI exec, menos, você só põe aqui, menos machine file hosts.txt, por quê? Que aí ele vai indicar em quais máquinas que ele vai executar. Tá? Então, gente, vamos tentar fazer aí, e aí eu ajudo quem tiver com dúvida aí. Tá? Vamos tentar fazer?